Nesse curso, nós temos o objetivo de, na leitura do livro Capital, compreender a lógica da acumulação capitalista para derrubar o capital. Estudamos que o dinheiro, usado de uma forma particular para comprar a mercadoria à força de trabalho e os meios de produção, se chama capital. É ao acionar o processo produtivo de produção de mercadorias que se dá a transformação do dinheiro em capital. Fomos apresentados a um mistério, que é a desvendar como extrair um mais valor da troca de equivalentes. E no estudo da jornada de trabalho, compreendemos que acontece um roubo do valor gerado a mais pela força de trabalho, que é apropriado de forma privada pelos proprietários de capital. A questão central de Marx no livro 1 é mostrar que a força de trabalho é o componente do capital que gera valor novo na sociedade e que, portanto, produz riqueza. Cada militante que fez a leitura e passou por esse curso teve o contato com a análise científica para afirmar que na sociedade capitalista é a classe trabalhadora que gera valor. E essa é uma afirmação fundamental na luta de classes. Mas até aqui a gente lidou com o fato de que o capital encontra força de trabalho disponível para acionar o processo produtivo de mercadorias. Mas de onde veio a força de trabalho? Qual que é a origem do mercado de compra e venda de força de trabalho? Esse é o tema da aula de hoje. Para responder essa questão, o capítulo, assim chamada acumulação primitiva, se dedica a uma abordagem histórica que remonta à transição do feudalismo para o capitalismo. No feudalismo, a relação social de produção era caracterizada pelas condições objetivas e subjetivas de trabalho estarem unidas. Ou seja, os servos eram proprietários dos meios de produção e estavam presos à terra na relação de troca de proteção por produtos. Esse capítulo vai narrar a separação violenta entre as condições objetivas e subjetivas de realizar trabalho, ou seja, a expropriação das terras e dos instrumentos de trabalho dos trabalhadores. É o método dialético aplicado para compreender um processo histórico movido por contradições. Nas palavras de Marx, a estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura econômica da sociedade feudal. Lendo no autor. O movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como sua libertação da servidão e da coerção corporativa. Esse é o único aspecto que existe para os escribas burgueses da história. Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos depois de que todos os meios de produção e todas as garantias de sua existência oferecidas pelas velhas instituições feudais lhes foram roubadas. E a história dessa expropriação está inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. Para contar essa história, o Marx vai fazer uso da ideia de segredo, de esquecimento e de violência. Esse vai ser o roteiro, o esquema dessa nossa aula. Primeiro, uma indagação. Por que o termo primitiva? A acumulação primitiva é aquela que precede a acumulação capitalista. É uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas é o seu ponto de partida. Na obra O Capital, Marx expõe as leis de acumulação capitalista, como vimos nas aulas anteriores. E em seguida, ele analisa a chamada acumulação primitiva, caminhando do complexo ao mais simples, como desdobramento do método dialético. Esse é o pressuposto para a história do capitalismo como modo de produção. Nas palavras do autor, a acumulação do capital, porém, pressupõe a mais-valia. A mais-valia, a produção capitalista, e esta, por sua vez, pressupõe a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de mercadoria. Todo esse movimento aparece, portanto, girar como um círculo vicioso, do qual só podemos sair supondo uma acumulação primitiva,
precedente à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim seu ponto de partida. Portanto, as condições para o devir do capital não estão contidas no modo de produção capitalistas, devem ser encontradas numa explicação fora deles. É nesse sentido que a análise histórica torna-se fundamental para o entendimento do processo na sua totalidade. Na assim chamada acumulação primitiva, Marx nos revela os segredos dessa forma que precede a acumulação capitalista, detalhando com lente histórica, notadamente o processo de cercamentos na Inglaterra, em que grandes massas humanas são arrancadas súbita e violentamente dos seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como pássaros. O segredo da acumulação primitiva é a separação do trabalhador das condições de realizar trabalho. Nas palavras de Marx, dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os meios de produção e de subsistência. Eles requerem sua transformação em capital. Mas essa transformação mesma só pode realizar-se em determinadas circunstâncias, em que se reduzem ao seguinte: duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias têm de defrontar-se e entrar-se em contato. De um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que se propõem a valorizar-se à soma do valor que possuem mediante a compra de força de trabalho alheia. Por outro lado, os trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalhos. Trabalhadores livres num duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como os escravos e servos, nem os meios de produção lhe pertencem. É um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência em capital e, por outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. O ponto de partida do desenvolvimento capitalista é o ato histórico em que os meios de produção foram expropriados dos trabalhadores e reunidos em mãos muito menos numerosas, que produziu tanto o proletariado quanto o burguês. Portanto, o livre como um pássaro se refere a um livre num duplo sentido que carrega uma ironia. Os trabalhadores não estão presos nem à terra, nem a um senhor, e também estão livres para morrer de fome, à medida que não dispõem nem das condições materiais, objetivas nem subjetivas de realizar trabalho. A relação de produção capitalista pressupõe, por um lado, a disponibilidade de força de trabalho livre, ou seja, é a sua existência meramente subjetiva como energia vital, separada das condições objetivas, que são os meios de produção e as condições de produção da sua existência material. E, por outro lado, o capital, uma força social concentrada com a finalidade de ser um valor que se valoriza na sua dimensão abstrata, negando o valor de uso das mercadorias produzidas. E deve haver uma livre relação entre essas partes, ou seja, ninguém pode apropriar-se diretamente do trabalho alheio. É necessário haver um contrato, é necessário haver uma operação de intercâmbio entre os compradores de trabalho e os vendedores de trabalho. Nesse capítulo, Marx trabalha com os esquecimentos da economia política clássica. A defesa da propriedade impõe o esquecimento. Esquecimento do quê? Do movimento histórico que transforma trabalhadores em assalariados. A indagação levantada por Marx indica um sentido de que é se perguntar quais poderiam ser os esquecimentos da economia política se os pressupostos dessa ciência estão apoiados na história. Trata-se de um esquecimento acerca dos acontecimentos violentos que deram origem a sociedades cindidas em classes sociais.
Desse modo, só se pode ter acesso a uma ideia distorcida de como se formou o mercado de trabalho. Para um trabalhador acordar todo dia de manhã, segunda-feira, e vender a sua força de trabalho em troca de um salário, foi necessário que muitos trabalhadores fossem marcados a ferro e fogo, como narra o Marx nas leis sanguinárias aplicadas na Inglaterra a todos os trabalhadores que apresentassem alguma resistência às condições do mercado de trabalho que estava surgindo. Em qualquer formação histórica, a sociedade de classes é penosa ao ser humano. Trata-se de uma transição violenta de iguais no estado de cooperação para divididos em classes, no qual o trabalho que deve contribuir para a produção social não é favorável a quem trabalha, mas a outrem. Marx mostra que o processo de transição violenta deve ser esquecido para que tudo pareça uma transição natural. O esquecimento do processo violento é a crítica de Marx à narrativa idílica de Adam Smith e David Ricardo, que desenvolvem uma abordagem de um desenvolvimento como se a humanidade, a história da humanidade, se desenvolvesse para dar em capitalismo. Ou seja, como se os homens não pudessem organizar o trabalho de outra forma. Marx mostra como uma parte da realidade deve ser ocultada e esquecida para que a ciência burguesa funcione. O esquecimento da dimensão violenta do processo histórico é funcional para ocultar a brutalidade de constituição do mercado de trabalho, que pode ser chamado a rigor de mercado de compra e venda de força de trabalho, transformado em mercadoria. Marx elucida que o Estado é o organizador desse esquecimento. Na verdade, essa é a razão de ser do Estado. Junto ao esquecimento fundamental, porque está na estrutura do modo de produção capitalista, acerca desse processo de transformação da força de trabalho em mercadoria, existem outros esquecimentos importantes para reproduzir esse modo de produção. Como é o caso do trabalho doméstico, que é responsável pela produção dessa mercadoria excepcional para o capitalista, a única capaz de gerar mais valor, a força de trabalho. A gente entende o valor em Marx como uma relação social. Então, o valor é o valor da perspectiva do capital, não é uma propiciação moral. O trabalho doméstico não gera valor para o capitalista. É um trabalho não pago que compõe a reprodução da força de trabalho e contribui para o aumento da exploração, mas não gera um valor a mais. É um trabalho não mercantilizado, portanto é considerado uma externalidade no âmbito da reprodução social. Quando se fala de reprodução social, está se falando em reprodução ampliada do próprio capital, mas principalmente em reprodução de força de trabalho que se opera no âmbito da família da classe trabalhadora. O trabalho fabril produz as mercadorias, a forma elementar da sociedade capitalista, e engendra relações e práticas sociais determinantes. Mas se alguém perguntar o que produz o trabalho doméstico invisível de milhares de mulheres do mundo, uma resposta possível é que esse trabalho produz a mercadoria mais extraordinária para o capitalismo, aquela que é capaz de gerar mais valor, os filhos da classe trabalhadora e o vir a ser da força de trabalho. Como vimos nas aulas anteriores, a exploração capitalista nas fábricas e a reprodução da força de trabalho nos bairros populares é uma exploração de ordem econômica. A exploração econômica ela é ocultada por ser um contrato juridicamente estabelecido entre homens iguais que estão em situação desigual no processo produtivo. Um é proprietário dos meios de produção e comprador da força de trabalho, e o outro dispõe só e somente só da sua força de trabalho para vender por uma jornada de trabalho pela qual ele será remunerado por um salário, e o salário é o meio pelo qual o trabalhador acessa as mercadorias que ele mesmo produziu. A violência, o roubo do trabalho não pago na jornada de trabalho é ocultado.
é necessário uma análise científica da forma salário para revelar esse roubo, uma teoria da exploração, a teoria da mais-valia. Na origem do capitalismo, a violência é a protagonista da história da conquista de outros povos, a subjugação, a humilhação e o assassinato para roubar. É desse ato que data a pobreza da grande massa que, apesar de todo o seu trabalho, nada possui para vender senão a si mesmo, e a riqueza dos poucos que cresce continuamente, embora há muito tenha parado de trabalhar. Quando afirmamos que Marx, nesse capítulo, trabalha com os esquecimentos da economia política, queremos dizer que ele reivindica certa lucidez sobre esse processo histórico em que a violência foi a protagonista na separação do trabalhador das condições de realizar trabalho. Essa é uma dimensão fundamental da crítica de Marx à economia política clássica, ao procurar identificar o tipo de contradição que move o processo histórico na Europa na transição do modo de produção feudal para o capitalismo, que teve a violência como a parteira da história. A gente conclui as reflexões do capítulo da acumulação primitiva tecendo um breve comentário sobre o processo de conquista e colonização tão fundamental para a história do capitalismo e que diz respeito à história e à condição de exploração nos nossos países. A gente começa por destacar que a violência do processo de colonização é distinta da violência da sociedade de classes em geral. Do ponto de vista do conflito social como motor da história, a violência da colonização é uma violência de natureza distinta da violência identificada por Marx no capítulo da assim chamada acumulação primitiva. Trata-se de uma violência que não opera na condição de um ser humano sobre o outro, mas no caso rejeita a humanidade de homens, mulheres e crianças das sociedades colonizadas. A violência da acumulação primitiva não rejeitou homens, mulheres, nem mesmo crianças. Ao contrário, todos foram considerados aptos para serem arrancados dos seus modos de vida, expropriados dos meios de produção e serem transformados em força de trabalho. Essa diferença acerca das violências produz contradições fundamentalmente distintas dessas duas realidades. No processo de invasão de espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses, franceses, os territórios que viriam a se tornar colônias, havia o objetivo fundamental de fazer dessa uma fonte de riqueza mercantil, isso é, uma fonte de metais monetizáveis ou produtos transformáveis nesses metais que eram critério de riqueza no capitalismo mercantil vigente na Europa Ocidental da época, que foi fundamental para a acumulação primitiva de capitais. No momento em que a civilização europeia ocidental se depara inicialmente com sociedades nativas, se estabelece uma contradição absoluta, à medida que o modo de ser daquela humanidade particular nega as outras e impõe de imediato, pela força, as condições do capital mercantil em expansão. A humanidade da sociedade nativa foi negada ao ser descartada como fonte de riqueza no processo de exploração mercantil. Nas palavras de Frantz Fanon, o primeiro confronto dessas forças se desenrolou sob o signo da violência e a sua coabitação, mais precisamente a exploração do colonizado pelo colono, prosseguiu graças a baionetas e canhões. Do desfecho desse conflito se deu o primeiro molde gerador da forma social das colônias, que imprime formas de exploração brutal nesse território, tanto em relação aos povos quanto à natureza. Isso cria um tipo de mentalidade de organização social destrutiva, onde a forma de organizar a sociedade coincide com o processo de devastação do lugar. O modo de agir com violência cria relações de trabalho brutais nessa sociedade. E essas características marcam as relações sociais até hoje, na prática de exploração ilimitada e na grande matança em relação aos povos originários.
A relação de exploração e opressão marcada por essa violência é transferida parcialmente a toda a força de trabalho livre da época e até hoje estão presentes nas relações da burguesia com a classe operária na periferia do capitalismo. Essa brutalidade da exploração é uma condição compartilhada pelos povos que têm em comum a história de invasão e colonização marcada pelo saque, pelo genocídio, pela humilhação. A brutalidade da exploração da força de trabalho, ela é explicada através da categoria superexploração do trabalho, desenvolvida por uma das matizes do marxismo latino-americano, que é a teoria da dependência. Identificar a violência como força motriz do processo de colonização revela o fundamento predominante nas relações sociais marcadas pela violência exacerbada das forças opressoras dos Estados nacionais, pelo desprezo à vida, como vemos até hoje com o número de mortes pelo vírus ou pela fome durante a pandemia. A colonização se deu na base do extermínio e hoje esse extermínio continua, como vemos, com o genocídio da juventude nas periferias dos grandes centros urbanos. Essa violência, a violência que em Marx é o pecado original na constituição das nações burguesas, na forma de expropriação, se apresenta através da negação na formação deformada de nações em que as aspirações de formação nacional não foram realizadas. No caso da América Latina, por exemplo, é precisamente nos movimentos de independência, quando a ressonância da Revolução Francesa repercute no povo, trazendo as aspirações emancipatórias da modernidade, que se observa como esses ideais ficaram restritos à independência política, o que caracteriza o aleijo de nascença da formação nacional nos nossos países. A violência em negar as aspirações emancipatórias da modernidade a esses povos que estiveram alijados dos processos de independência e de constituição dos respectivos estados os obriga a ir além das aspirações modernas de igualdade e liberdade para existir enquanto nação. Se coloca o tema da libertação nacional, no mesmo processo emancipatório que libertará o trabalho da violência da exploração e da opressão. Ou seja, não se separa a luta de libertação nacional de uma luta anti-imperialista da luta pelo socialismo. No sul global, essas são várias dimensões de uma mesma luta emancipatória. O tema da libertação nacional, o movimento dos povos que lutam contra a exploração e ao mesmo tempo pelo direito de existir enquanto tal, é uma contribuição ao marxismo a partir dos movimentos revolucionários de diferentes países que estão enraizados na África, na Ásia e na América Latina. A segunda dimensão que a gente quer destacar é a ofensiva do capital diante da crise, remontando o caráter predatório da acumulação primitiva. É importante chamar as coisas pelo nome que elas têm. Essa ofensiva é uma ofensiva do imperialismo que tem uma agenda a cumprir no sentido de uma acumulação por despossessão. Ela opera no âmbito do direito da classe trabalhadora, ou seja, na transformação dos direitos em negócios para aumentar a exploração da classe trabalhadora por meio da retirada de direitos historicamente conquistados, desorganizando as relações de trabalho, lançando os trabalhadores numa situação de desemprego, recessão, informalidade e precariedade das relações de trabalho. A ofensiva se dá também na disputa do Estado, tanto na dimensão política, adequando o Estado Nacional e suas instituições às exigências da acumulação do capital por meio de mudanças nos marcos legais, quanto na dimensão econômica, por meio da apropriação dos mecanismos indutores da produção, passando pelo processo de privatização de empresas estatais, até a disputa da mais-valia social por meio das privatizações de fundos públicos. A democracia está ameaçada nesse processo. O capital financeiro está numa ofensiva para adequar as instituições políticas dos Estados nacionais às suas necessidades de acumulação. E a terceira dimensão é a pilhagem de bens naturais,
que é uma dimensão estratégica nessa ofensiva. É a disputa por territórios e a apropriação privada de fontes energéticas mundiais como petróleo, eletricidade, minério, terras, água, biodiversidade. Debaixo de todas as nações em guerra tem petróleo ou algum recurso estratégico. Uma outra dimensão interessante da gente notar é o controle ideológico, que faz com que qualquer resistência seja reprimida por mentira, desmoralização, fake news ou, propriamente dito, pela repressão e criminalização da luta. Essa dimensão de atomizar os trabalhadores na produção e na representação política. É um processo de destruição da cultura da classe trabalhadora que favorece o autoritarismo e a fascistização da sociedade. A destruição e a precarização do trabalho geram um enorme contingente humano brutalizado, aptos à eliminação, seja pelo suicídio, pelo genocídio ou pela migração forçada de refugiados. A crise é uma crise de padrão de acumulação do capitalismo, que com a pandemia levou um choque exógeno, um choque externo, que faz com que o capitalismo mude estruturalmente o modo de funcionar. O capital está reagindo com mecanismos predatórios que retomam aqueles que precediam a acumulação capitalista propriamente dito. Então, aquela violência que extrapola a violência econômica e o capital lança esses mecanismos de ofensiva sobre os territórios e sobre os trabalhadores que remontam àqueles que Marx descreveu na acumulação primitiva. Cabe a nós atuar nas contradições, compreender essa ofensiva para que a nossa intervenção na história seja transformadora.